Então vamos lá, meus amigos, para a segunda parte da nossa aula. A gente vai começar falando sobre o governo Café Filho, que assumiu o governo, né, a presidência da República após Getúlio Vargas ter tirado a sua própria vida, ali em 1954. E esse governo foi bem rápido. Eu digo que para o concurso da ESEMI, esse conteúdo que a gente talvez venha a ser cobrado vai ser especificamente sobre o conteúdo político, tá? O econômico talvez seja só em um concurso específico, talvez de diplomata, ou de algum concurso específico que fale sobre a história econômica brasileira, tá? Então, qual foi o papel de Café Filho, né? Então ele, como vice, ele assume o poder. Como eu falei para vocês, ele era do PSP, né? E ele tinha participado da chapa de Getúlio Vargas. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na primeira parte da aula. Os candidatos, eles participam sempre de uma chapa, mas nas eleições da época, não necessariamente o presidente tinha que ser aprovado juntamente com seu vice. Então, as pessoas poderiam votar no presidente e em outra pessoa como vice, de outro partido, tá? Então, as chapas eram apresentadas de maneira ideológica, mas o brasileiro poderia votar em um presidente de um partido de uma chapa e no vice de outro partido e de outra chapa. Então, você tem Café Filho assumindo como presidente e ele, na questão econômica, ele faz o dever de casa. Eu não vou citar aqui o que ele fez de fato, mas ele adotou uma postura mais austera. Ele, economicamente falando, ele começou a arrumar a casa de fato, tá? Ele assume a presidência e na época não poderia se reeleger, ele poderia no máximo fazer o seu sucessor, mas Café Filho foi no campo econômico um governo que foi razoavelmente bem. Eu só vou citar o que ele fez no PDF de aprofundamento, tá? Nem naquele que eu estou dizendo aqui que é de resumo, aquele que eu mostrei para vocês, eu vou colocar o que ele fez porque eu acho muito profundo. O principal papel dele foi o contexto que envolve as eleições de 1955, né? Café Filho deveria organizar essas eleições, mais uma vez haveria polarização entre a UDN e o PTB, o PSD seria o fiel da balança, né? Às vésperas das eleições, a gente tem essa carta Brandi sendo divulgada, que foi um documento falso que acusava João Goulart, que estava participando do processo, de participar de inspiração peronista e sindicalista. Então, o governo Perón, na Argentina, era um governo trabalhista de esquerda. Então, eles divulgaram essa carta Brandi de maneira falsa, depois se descobriu que era falsa, de maneira a desestabilizar ou desgastar a figura do trabalhismo no Brasil, estando envolvido com o tráfico de armas aí na fronteira, tá? Então, competiam nessa época aqui, nas eleições de 1955, JK e Jango, tá? Juarez Távora do PDC e Milton Campos da UDN. Adhemar de Barros vai concorrer pelo PSP. Danton Coelho também vai concorrer pelo PSP, aqui a vice, e Plínio Salgado, que em outro momento a gente vai estudar um pouquinho mais sobre Plínio Salgado em aula anterior a essa aqui, mas cronologicamente falando vai ser em uma aula posterior, tá? Então a gente vai ter um golpe preventivo contra Café Filho. Porra, como é que aconteceu esse golpe preventivo? Café Filho, ele acabou sendo hospitalizado em novembro de 1955 e como eu já tinha falado para vocês que ele era o vice do Getúlio Vargas, o próximo na sucessão, em regra, é o presidente da Câmara dos Deputados, por isso que está CD ali, e depois o presidente do Senado Federal e depois o presidente do STF. Essa é historicamente a linha sucessória do Brasil, tá? Então, Café Filho, ele parece que teve um infarto nessa época e assumiu Carlos Luz, que era o presidente da Câmara dos Deputados. E aí a gente tem esse coronel Bizarria Mamed, que vai proferir o discurso considerado ofensivo ao presidente da República e ao vice-presidente no enterro, se não me engano, do presidente do clube militar, tá? E aí Marechal Lott, ele presencia esse discurso, ele tenta a prisão do militar, mas ele está sem sucesso. Em alguns livros, reporta que o Bizarria Mamed ele servia na ESG e que a ESG estaria ligada direto ao Estado-Maior ou à presidência da República e, por isso, Lott não poderia implementar de fato a prisão dele porque o Bizarria não estaria vinculado a ele, tá? Então a literatura, eu não sei como é que era a organização do exército na época, mas parece que o Marechal Lott, que era o ministro da guerra na época, tentou essa prisão e o presidente na época, em exercício, que era Carlos Luz, ele diz que não poderia prender o coronel
porque estaria dentro do seu direito de livre expressão, tá? Então ele poderia ter a liberdade de falar o que ele quisesse. Enquanto que no Exército a gente sabe que criticar o superior hierárquico, né? E em grande medida o presidente, vice-presidente ou essas pessoas que são de cargos políticos não é bem recomendável. Então Lott tenta essa prisão, o presidente não autoriza, tá? Ele tenta botar panos quentes. E aí Lott decide pela renúncia em 10 de novembro, e aí a gente tem outros ministros militares acompanhando ele. Quem? O ministro da Marinha e o da Força Aérea. Então Lott, no dia seguinte, após ele renunciar ao seu cargo, ele coloca militares na rua até que fosse aprovado o impeachment de Carlos Luz. Nereu Ramos vai assumir como presidente, né? Ele era o presidente do Senado, e ele vai permanecer até a posse de J.K. Jango. E aí você vai perguntar, pô, mas por que Nereu Ramos garantiria essa posse? Porque ele era do partido do JK, então essa posse estaria garantida. Marechal Lott aqui estaria dando um golpe preventivo porque ele acreditava que uma fração aqui das tropas talvez estivesse em cunho golpista com a oposição. E o Marechal Lott vai ser um legalista ao colocar o exército na rua para garantir que a posse fosse efetivada conforme a Constituição de 46, tá? Então, assim, eu já vi diversas análises de o Bizarria estava em determinado lugar, ele é subordinado a alguém. Isso aqui não é tão importante, tá? O importante é saber que o Lott, ele fez esse golpe preventivo justamente para que fosse cumprido o que estava na Constituição, de que haveriam militares golpistas ou envolvidos em uma suposta trama golpista e que ele colocou as tropas na rua para que fosse cumprido de fato a presidência da República do jeito que estava previsto na Constituição. Se vocês forem pegar lá na Wikipédia, na lista de presidentes, vocês vão ver que realmente a gente tem Café Filho, aí depois a gente tem a presidência de Carlos Luz, a gente vai ter de Nereu Ramos, tá? Então, de fato, essas presidências foram executadas. No campo econômico, a gente vai começar falando de JK, que assumiu em 56 e vai até 61, no campo econômico, porque foi o campo mais importante, mais até do que o político, tá? Então, ele implementa o plano de metas, ou 50 anos em 5. Então, esse plano previa 30 metas em 5 setores: alimentação, transporte, energia, educação e indústria de base. Eu já digo que ele não conseguiu plenamente em todos esses, principalmente no campo da alimentação. Brasília seria a 31ª meta, que seria a meta síntese. Por que meta síntese? Porque ele tem componentes dos 5 setores que eram do plano de metas, tá? Esse plano seria administrado por uma estrutura paralela, porque JK reconhece que a burocracia era muito devagar, então poderia atrasar o que ele estava buscando fazer, né? Então a gente tem um grupo de técnicos atuando juntamente com pessoas do mercado financeiro, economistas, industriais, tá? Empresários, para que fizesse essa administração funcionar. Então esses grupos produziam a documentação e apresentava para o governo algo que já fosse um pouco pronto. Então a gente tem essa estrutura paralela, que a gente diz muito entre aspas, funcionando, tá? Então esse plano, para poder funcionar e realmente desenvolver o país, seria financiado por múltiplos caminhos, que seria o capital privado nacional, dívida externa, ou seja, junto a bancos privados e financiamento internacional. E aí o Brasil vai procurar, em todas as fontes que puder, recursos para que fosse feito esses investimentos. Então aqui o plano teve sucesso em boa parte dos seus projetos, como eu falei, mas em alguns não, né, como a alimentação. E qual foi o problema desse plano? A gente pode elencar 2 problemas. Um deles foi que o plano acabou investindo muitos recursos onde já tinham a população e uma certa infraestrutura, que é justamente a região centro-sul. Então a gente tem um super desenvolvimento de uma área altamente concentrada que vai acabar atraindo população de outras regiões do país, e a gente vai ter um aumento dessas desigualdades regionais. E aí o governo vai saber disso, vai perceber que estava, entre aspas, fazendo besteira, e aí vai criar a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, tá? Que tinha o foco de combater a seca, mas acabou criando a indústria da seca, porque o governo vai sempre mandar recurso para lá e a seca nunca vai se resolver porque é uma fonte de recurso, tá? O governo militar, mais à frente, vai se inspirar nessa SUDENE e vai criar as outras superintendências, tá? SUDECO, SUDESUL, SUDAN, tá? Então, a única que foi criada fora do governo militar foi essa da SUDENE, tá? Então, outros pontos vão estar elencados no PDF de vocês. O desenvolvimento gerado pelo plano de metas também causou
um grande deslocamento da pessoa do campo para a cidade, então gerou urbanização, trouxe pessoas do Nordeste para a região Centro-Sul. Isso aí a gente vai ver depois no PDF. Tudo aquilo que não for tão importante para vocês entenderem a linha do tempo, eu estou colocando para que vocês deem uma olhada no PDF, é que eu estou tentando concatenar as ideias de modo que vocês entendam como é que foi o transcorrer da história, tá? Então aqui a gente vai ter, qual é o próximo ponto? Deterioração das contas públicas. Por que isso aconteceu? Como eu tenho falado para vocês, todas as vezes que o governo drena recursos da sociedade por intermédio de imposto e passa a investir, você tem um crescimento da demanda maior do que o crescimento da oferta. Então, a demanda dá um salto anterior. Então, como o governo começou a gastar muito e com dificuldade de obter financiamento, uma das alternativas é você imprimir moeda, gerar emissionismo, e aí o emissionismo gera inflação, o aumento da demanda gera inflação, tá? Então acaba que o governo, quando faz isso, ele tem algumas opções. Ou ele vai pedir dinheiro lá fora, ou ele vai aumentar impostos. No Brasil, você conseguiria hoje aumentar a taxa de juros e aí esses títulos públicos atrairiam recursos externamente. E aí o governo seria financiado por essa taxa de juros. Só que tinha uma lei na época, criada do governo Vargas, que proibia que fossem impostos taxas de juros superiores a 12% ao ano, que era a lei da usura. Então o governo nessa época não vai conseguir imprimir títulos, né, criar títulos da dívida pública com taxas maiores que 12%, só que a inflação da época era de aproximadamente 25%. Então o governo não vai conseguir emitir título, porque ninguém vai querer, todo mundo vai querer investir em outra coisa. Então o governo ele vai partir para esse emissionismo, que é uma transferência forçada do governo. Então vamos supor o seguinte, se você tem uma fábrica que produz 100 peças por dia e você tem 100 pessoas nessa economia e as pessoas consomem uma peça por dia ou um alimento por dia, a pessoa pega R$ 1 e compra o produto, né? Vamos supor que o governo de um dia para o outro decida imprimir o dobro de moeda que tem em circulação. Então, automaticamente, como você não aumentou a produção, todos os produtos da economia eles vão dobrar de preço, tá? Isso aí eu posso explicar depois num resumo só de economia. Mas o capital que você tem circulando na economia, ele é equivalente ao produto. Então, quando o governo do nada dobra a quantidade de moeda, só nominal, sem aumentar a produção, o que acontece é que os produtos que estão naquela economia, eles aumentam de preço. E quem é que acaba se beneficiando? Justamente o Estado, porque foi ele que criou essa moeda. Então, quando o Estado chega com dinheiro novo no mercado e compra, você despeja dinheiro no mercado, você compra barato, e aí você começa a retirar esses produtos do mercado quando estão com preço mais barato. O empresário, quando for produzir um novo produto, ele tem um custo maior, porque ele vai ter que aumentar a empresa, ele vai ter que contratar mais pessoas, e aí essas pessoas talvez tenham um custo de homem-hora mais caro. Esses novos terrenos, como todo mundo vai estar aumentando, vai custar mais caro, então naturalmente o custo aumenta. Então você acaba gerando inflação de uma maneira ou de outra. E quem se beneficiou foi o Estado que gerou esse dinheiro a mais. Então a gente diz que quando o governo imprime moeda, quando gera moeda, a gente tem uma transferência de renda sem ser por meio do imposto da população para o Estado. E foi assim que o pessoal começou a fazer quando sentiu dificuldade em financiar a economia por meio de empréstimos externos e sem a possibilidade de criar títulos públicos, tá? Então você tem um cenário no final do governo JK já de certa desregulação econômica. E aí o governo, sabendo que a coisa está desandando, que a população está vendo o custo de vida aumentar muito, eles vão criar esse plano de estabilização monetária. Esse plano de estabilização monetária, eu só vou citar aqui porque muitos livros falam que o FMI rompeu com o Brasil no governo JK. Então, como ele rompeu? Porque o Brasil criou um plano para tentar atender a esses credores internacionais, tentando garantir a eles que seriam feitos ajustes para que o Brasil tivesse capacidade de gerar lucro e pagar essas dívidas internacionais em um momento futuro. Se você, por exemplo, vai emprestar dinheiro para algum parente seu e você sabe que aquela pessoa, por exemplo, é perdulária ou que está viciada em alguma coisa, sei lá, jogo, em bebida, você dar dinheiro para aquela pessoa, você automaticamente imagina que ela não vai conseguir se controlar.
Então, os credores internacionais, quando chegam para o Brasil e falam, olha, eu sei que você está numa situação que você diz que é temporária. Eu posso arrumar dinheiro para você, mas você vai ter que fazer alguma coisa. É a mesma coisa que aquela pessoa que está acostumada a gastar todo o dinheiro e você fala, olha, a partir de hoje você não vai poder mais comprar aquilo, você vai ter que se internar, eu posso saldar sua dívida, mas você vai precisar fazer alguma coisa por mim. Então, o Brasil, ele teria duas opções. Ou ele vai implementar um choque, né, de realidade, vai tentar consertar a economia, ou ele poderia fazer isso de maneira gradual. Os credores queriam um choque para a mudança automática, né, forte, para que isso mudasse de imediato. Só que o governo JK vai querer fazer esse ajuste gradual. E aí o FMI já estava negociando um empréstimo com o Brasil de 300 milhões de dólares. Esse empréstimo não vai ser fornecido porque o Brasil não estava adotando as recomendações do FMI. E aí a gente tem um rompimento por parte do JK junto ao organismo que depois, poucos anos depois, vai ser reatado. Então a gente rompe em 59, se não me engano, a gente volta em 61, tá? Mas se vocês encontrarem isso na literatura, é verdade que rompeu por causa dessa questão de ajuste da questão econômica, mas depois a gente voltou a negociar outros empréstimos com o FMI. No campo político, não é muito normal a gente ouvir falar sobre o JK. Eu já vi essas duas revoltas de Jacareacanga e Aragarças caindo em outros concursos, especificamente do concurso de diplomata, que foram dois levantes de militares da aeronáutica que estavam lutando justamente contra a posse de JK. Eu não vou aprofundar aqui, está no PDF um pequeno resumo, mas pode ser que vocês, em sendo demandados a falar sobre o aspecto político do governo JK, eu botei aqui alguns aspectos para que vocês enriqueçam a resposta, além daquilo que os concorrentes de vocês estiverem colocando, tá? Então, qual é o ponto importante de fato no governo JK? Vai ser a eleição presidencial de 1960, né? JK vai indicar o Marechal Lott. Marechal Lott, que era militar e já tinha passado para a reserva, é do mesmo partido do presidente JK. E como ele tinha garantido a posse de JK, ele, como talvez forma de agradecimento, vai indicar Lott à presidência. A oposição vai indicar Jânio Quadros. A gente sabe que o Jânio Quadros vai se tornar presidente. E aí a gente tem que se imaginar o seguinte: se não era possível a reeleição, um presidente que era benquisto, ele deveria ser capaz de aprovar o seu sucessor, né? Então, como é que Jânio Quadros, que era da oposição, foi aprovado? A gente sempre imagina que o governo JK ele foi muito bom, porque teve desenvolvimento econômico, porque teve isso, porque teve aquilo, e de repente você encontra uma informação dessa de que a oposição venceu. Então, o aspecto econômico no final do governo JK já estava bastante degradado, a população já estava bastante desgastada, assim, cansada do aumento do custo de vida, de inflação. Então, eu ouvi isso de um professor meu que eu tive ao longo da minha vida, dizendo que essa ideia de que o governo JK foi muito bom, dos anos dourados, para fazer o contraponto aos anos de chumbo que talvez teriam sido ao longo do regime militar, tá? E que essa construção foi feita depois, que antigamente que era bom, durante o regime militar não era. Então eu já vi que na literatura não tem nada a ver, mas fica aqui essa ressalva para que vocês percebam que JK não foi isso tudo, porque senão o Lott teria sido eleito presidente. Então a gente tem o Lott pelo PSD, que é considerado centro, Jango na mesma chapa, vindo pelo PTB, Jânio da oposição aqui pela direita no PTN e Milton Campos da UDN, tá? Então essa chapa aqui, a gente vai ter Jânio sendo eleito e Jango do espectro político diametralmente oposto. Esse PTN aqui, ele está sendo apoiado pela UDN, foi aquele caso que eu falei que foi o único momento que a UDN ganhou uma eleição no Brasil. Jânio Quadros, ele vai começar o governo adotando uma postura que vai ofender os dois lados, a esquerda e a direita. Então, no aspecto econômico, ele vai implementar uma política fiscal ortodoxa, vai fazer o que manda o gabarito. A esquerda vai ficar chateada porque a esquerda, não dizendo que é melhor ou é pior, a esquerda acredita que o Estado tem um papel de gerar investimento, de gerar crescimento econômico para atender essas camadas mais desfavorecidas, enquanto a direita diz que é o nacional que deve realmente investir e desenvolver a economia e o papel de Estado deve ficar guardado lá só para em caso de crise. Então, quando você tem um presidente que decide pela austeridade fiscal e também na pauta de costumes, ele é muito conservador e ele proibiu rinha de galo, beijo em público, biquíni cavado,
Ele vai desagradar a esquerda fazendo isso, mas ele, em contrapartida, vai também condecorar Yuri Gagarin, Che Guevara, que são ícones da esquerda. Então ele vai também ofender a direita. A UDN participa dessa chapa, é a base de apoio dele, mas logo também se retira e aí Jânio fica isolado. Mas o que eu acho de mais importante de Jânio Quadros, eu acho isso realmente muito importante, não estou dizendo assim só por citar, foi ele ter lançado a Política Externa Independente, que vai ser foco da nossa aula de História das Relações Internacionais, né? Que a gente vai estudar em separado, né? A História da Política Exterior Brasileira, em que ele decidiu publicar um artigo na Foreign Affairs em 1961, na revista de julho, explicando aquilo que ele entendia como política externa independente, que em princípio vai ser lançada agora como algo muito inovador, ninguém vai entender direito o que ele está fazendo, tá? A gente vai passar pelo primeiro governo militar, mas depois os outros 4, e depois no período de redemocratização, essa política externa independente vai ser buscada como base para o comportamento que o Brasil vai ter junto à União Soviética e Estados Unidos. Então, o que Jânio Quadros dizia? Que a gente não iria se alinhar a nenhuma das potências nesse período de Guerra Fria, que estava muito forte, década de 60, 70, ainda é um período muito forte da Guerra Fria. A gente vai, nessa década, também passar pela Revolução Cubana e tudo. E o Brasil está dizendo, olha, eu não estou alinhado nem com um lado nem com o outro, eu consigo dialogar com os dois lados. Então, esse comportamento é que justificava a condecoração de Yuri Gagarin e de Che Guevara, e em contrapartida também possibilitava o Brasil adotar uma política mais austera na economia e seguir talvez os regramentos que fossem mais capitalistas, mais alinhados com o que os Estados Unidos esperavam do Brasil. Então a gente vai começar a participar de um grupo que a gente vai chamar de não alinhados. Só que eu não gosto muito de falar disso porque vai existir o movimento dos não alinhados. A gente vai falar da Conferência de Belgrado quando a gente estiver falando da história da política exterior brasileira, e o Brasil vai ser tão desalinhado que a gente não vai se alinhar nem a esse grupo de não alinhados, tá? Mas então, como eu estava falando para vocês, Jânio Quadros, ele começou a lançar essa ideia que vai ser repetida pelos governos seguintes, né? A gente vai ter João Goulart participando com a sua política externa, justamente usando as bases da política externa independente. Depois a gente vai ter o governo militar, 4 deles vão repetir. Depois, na redemocratização. E talvez esse fato do Brasil dialogar tanto com um lado quanto o outro fez com que a diplomacia brasileira fosse reconhecida mais tarde como uma diplomacia séria, que pudesse dialogar com todos os lados, conseguia conversar com os soviéticos, com os chineses, mas também com os americanos, com os ingleses. Então, eu acho que a seriedade da diplomacia brasileira ao longo desse tempo foi uma coisa muito importante para que o Brasil se projetasse. Hoje o Brasil, poxa, está sentado em vários organismos internacionais e é muito votado. O Brasil, junto com o Japão, historicamente sempre foi um dos países mais votados para o Conselho de Segurança, naquele assento não permanente, tá? Naquele assento rotativo. Então, isso tudo traz prestígio para o Brasil. E talvez essa ideia de poder dialogar com todos os lados, porque a gente sabe que o brasileiro tem essa característica, tenha sido lançada aqui com Jânio Quadros. Então a gente sempre fala, poxa, Jânio Quadros foi um doido aí que resolveu renunciar, porque ele estava querendo dar um autogolpe. O João Goulart tinha feito uma viagem oficial à China com empresários e ele decide terminar o seu mandato, renunciar, talvez buscando poderes para poder governar sem oposição. Então, o que acontece? João Goulart, ele vai vir para o Brasil voando da China, mas vindo pelo Pacífico, que seria pelo outro lado do globo, para poder dar tempo dos deputados e senadores aqui negociarem uma saída, porque João Goulart era uma figura muito combatida pela direita, de fato, acreditando que ele fosse muito comunista, vamos botar assim, né? Muito à esquerda. Então você vai ter oposição da direita, vai ter oposição de militares, você vai ter oposição dos empresários. Então qual foi a solução? Foi a gente sentar para poder organizar uma emenda constitucional, né, que foi aceita pelo João Goulart, para que fosse transformado o Brasil em um país parlamentarista e que lá em 65 seria feita um
plebiscito, verificando junto à população se queriam voltar ao presidencialismo, tá? Então, Jânio Quadros vai assumir a presidência em 7 de setembro, e aí Tancredo Neves, que foi uma figura muito importante na redemocratização, a gente vai falar mais sobre ele depois, será primeiro-ministro. Só que esse período de parlamentarismo não deu muito certo, porque, primeiro-ministro, em coisa de 1 ano e meio, a gente teve 3 primeiros ministros, né? Qual era o papel do João Goulart? Ele queria realmente puxar a política brasileira um pouco mais à esquerda. Ele dizia que o Brasil precisava das reformas de base para tentar tirar um pouco daquelas elites que eram dominantes, que tinham muita terra. Então, um dos componentes dele da reforma de base era justamente a reforma agrária. O projeto dele não falava em distribuição pura e simples de terras, tá? O projeto dele falava em indenização para a população. Só que essa indenização, de acordo com a Constituição, tinha que ser imediata, né? Tinha que ser à vista. E o governo, se fosse desapropriar grandes latifúndios no Brasil, não teria dinheiro para fazer isso. Então, o que ele propôs? Fazer a indenização por títulos da dívida agrária. E aí isso foi considerado como se fosse um movimento de distribuição das terras, como foi feito na União Soviética, que não houve pagamento nenhum, tá? O que aconteceu? Nas eleições legislativas que teve durante o governo de João Goulart, o PTB acaba se tornando o segundo maior partido, tá? E aí Jango poderia ter interpretado isso como se fosse um apoio da população? Poderia. Então esse plebiscito, que seria votado em 65, ele vai ser adiantado para 1963, tá? E esse plebiscito vota com 9 milhões para o retorno do presidencialismo, enquanto 3 milhões votaram para permanência no parlamentarismo. 9 no presidencialismo, 3 no parlamentarismo. E aí seria um segundo sinal de que a população estaria apoiando o governo João Goulart. Então, talvez por isso que ele tenha puxado um pouco mais o volante à esquerda, tentando implementar essas reformas que ele considera, de fato, a reforma principal que ele vai ventilar vai ser a reforma agrária, tá? Então, no campo econômico, será implementado o plano trienal, procurando lançar bases para a reforma, né, que eu estou falando. Então, ele vai implementar um arroxo inicial, reformas estruturais, para que fosse acontecido em momento posterior. Esse arroxo inicial aqui vai trazer insatisfação na esquerda, porque a esquerda acredita que não precisa desse arroxo. Como eu já falei para vocês, a esquerda acredita que o papel do Estado é realmente implementar o desenvolvimento. E a direita não quer falar em reforma estrutural, não quer saber de distribuição de terra, reforma agrária, nada disso. No campo político, o Jango passa a se aproximar mais das alas radicais, né, do PTB, enquanto que o PSD vai mais para a direita. Então o pessoal começa a acreditar que o João Goulart, a única alternativa dele é radicalizar, tá? João Goulart vai enviar ao Congresso a emenda constitucional que trata sobre reforma agrária, nisso que eu falei, sobre os títulos, mas ela não vai ser aprovada por impasse político, e aí aqui a gente já começa a perceber na política a polarização, tá? Entre direita e esquerda. A gente vai ter o evento em 1963, aqui em setembro, da Revolta dos Sargentos, que estavam questionando uma decisão do STF que impediu os praças a ocuparem cargos no Legislativo. Dependendo do livro, eu já li o seguinte, que haveria uma omissão constitucional que não dizia o que aconteceria com os praças que se candidatassem a cargos eletivos, né, principalmente no Legislativo. E eu já li um livro dizendo que os praças não poderiam concorrer. Qual foi a decisão do STF? Foi de impedir os praças de concorrerem, isso é fato. Eu não cheguei a ler a Constituição, eu admito. Mas essa revolta dos sargentos foi contra a decisão do STF que impediu a posse desses militares aos cargos no Legislativo, tá? Então, apesar dessa revolta, o Jango acabou sendo acusado de leniência porque ele não quis prender, ele meio que deu assim, poxa, vocês prenderam, vamos tentar aqui tirar vocês da prisão e tal. Sabe aquela anistia, vamos colocar assim? E aí ele tenta apaziguar a situação, e aí, porra, já foi um momento de desgaste. A gente tem posteriormente a entrevista de Carlos Lacerda, que eu falei para vocês que ia ser uma pedra no sapato até a Revolução de 64, que era um político muito influente, ele já tinha sido jornalista, agora ele era político, ele dá uma entrevista a um jornal americano atacando os militares, e o governo acaba pressionando o Jango a decretar um estado de sítio, principalmente os militares.
Jango, ele até faz esse pedido aqui pelo estado de sítio, mas depois de tanta pressão ele vai acabar retirando, tá? E esse pedido, ele vai ser visto como um golpismo. Eles queriam aprovar esse estado de sítio para poder prender Carlos Lacerda, que já era governador do estado da Guanabara, tá? Então a gente vai ter aqui o contexto da crise de 1964, né? Agora a gente já está entrando na fase final do governo dele, que vai ser o comício da Central do Brasil, que é feito ali, quem conhece o centro do Rio de Janeiro, fica ao lado do Palácio Duque de Caxias, que na época era a sede do Ministério da Guerra. Ele faz um discurso pela reforma agrária e nacionalização de refinarias para a Petrobras, que já tinha sido criada lá no governo Vargas, tá? Dizendo que todas as refinarias estrangeiras seriam dadas à Petrobras. Ele dizia que ia aprovar 2 decretos criando a superintendência que ia cuidar da reforma agrária, que ele ia implementar isso. Então, algumas centrais já tinham falado que essa reforma, algumas centrais sindicais, eu não lembro o nome dela especificamente, dizia assim que a reforma seria feita na lei ou na marra. E aí, quando ele vai para esse comício e diz que vai fazer a reforma agrária por meio de decreto, todo mundo interpreta que ele estaria fazendo essa reforma na marra. E todo mundo considerou que foi uma afronta ao Exército porque fez em frente à Central do Brasil, que era o Ministério da Guerra, né? Ali o Palácio Duque de Caxias. A reação imediata da oposição foi fazer essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que não foi só um evento, foram vários, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com um efetivo muito maior do que aquele que apareceu na Central do Brasil, tá? Então você tem também a revolta dos marinheiros, tá? Militares da Marinha se reuniam para comemorar o 2º aniversário da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Aqui o B está errado, era maiúsculo. E o Comando da Marinha, na época, considerava essa entidade ilegal e proibiu esses militares aqui de baixa patente, vamos botar assim, de participarem desse evento. Então, como eles participaram e começaram a proferir discurso criticando a situação deles de trabalho, criticando castigo físico, esse tipo de coisa que ainda talvez existisse, a saída natural seriam as punições, mas Jango, mais uma vez, ele promove a anistia, troca o comando da Marinha e todo mundo vai considerar que isso seria uma quebra de hierarquia, né? Ele acaba quebrando essa questão, porra. Como é que o militar mais baixo, mais moderno, vai começar a criticar as decisões dos superiores, né? Se o comandante da Marinha não queria que fosse feita essa comemoração e nem que a associação existisse, porque na Constituição ela seria ilegal. E aí o Jango, que é o presidente, vai lá e faz a anistia e troca o comando da Marinha. Então você percebe que há uma inversão de papéis, né? Então a gente vai ter o discurso no Automóvel Clube, né? E aí nesse evento, que eram militares, se não me engano era da Marinha, era da Polícia Militar, eu anotei aqui errado. Eles estavam participando, né, num sindicato, melhor dizendo, eles estavam participando dessa comemoração aqui da Associação de Subtenentes Sargentos no Automóvel Clube. Alguns políticos da época diziam, poxa, Jango não vai, porque porra, não vai ser muito bom. Ele chegou lá muito nervoso e resolveu proferir discurso mais radical, defendendo as reformas de base, defendendo a anistia desses marinheiros aqui e dos fuzileiros navais que ele tinha feito e tudo. E aí quando ele sai de lá, os jornais dizem que ele meio que cometeu suicídio político, né? Era um caminho sem volta para a radicalização, tá? Então, a gente vai começar a entrar nos eventos que levaram à queda de João Goulart, né? O Exército em Minas Gerais se mobiliza na madrugada do dia 31 para o dia 1º, vai marchar para o Rio de Janeiro. O governador do estado de Minas Gerais, ele confirma. Há relatos de que esse golpe, entre aspas, seria dado no dia 15 e que aí o Exército de Minas Gerais estaria adiantando esse evento. Jango é comunicado desse evento no dia seguinte. Ele tenta implementar o estado de sítio, tá, às 2 da tarde, já no dia 1º, mas o parlamento vai negar. Então, Jango, eu estou meio que resumindo, tá? No resumo de vocês em PDF vai estar mais explicado. Jango vai a Brasília, volta a Brasília no mesmo dia, tropas do Rio de Janeiro vão até Minas Gerais, então eu estou pulando essa parte. Então, esse estado de sítio, ele é negado e Jango vai fugir para o Rio Grande do Sul, que era a terra natal do seu cunhado, que era Brizola, tá? Que justamente teve a questão da rádio legalista, que defendia a posse do presidente Jango quando ele estava vindo da China. Eu não sabia. Brizola foi governador do Rio de Janeiro e ele já tinha sido governador no Rio Grande do Sul e ele era cunhado do Jango, né?
Se não me engano, o Brizola era casado com a irmã do Jango. E aí ele tinha feito essas rádios. Isso tudo está descrito no PDF de vocês, eu só estou botando os eventos que são mais importantes para que a gente compreenda a evolução dos fatos, tá? Então, o Jango foge para o Rio Grande do Sul e o Congresso vai declarar que a presidência foi abandonada, que o cargo está vago, tá? E assim a gente termina a República Liberal com esse evento em 1964. A gente vai passar a falar sobre os próximos eventos na próxima aula. Eu queria deixar os meus contatos aqui com vocês, tá? Esse aqui é o site onde vocês vão ter acesso ao nosso conteúdo. Como eu falei para vocês, o foco dele era o concurso de diplomata e o concurso da BIM, que agora a gente está abrindo uma aba lá. Eu vou mostrar para vocês dos cursos que a gente vai criar para o concurso DCM. Eles estão disponíveis na plataforma Hotmart, vou mostrar para vocês. Então, o curso de Omni e o Fernando Ramos, que é o meu particular, estão disponíveis no Instagram. E a gente tem o curso de Omni no YouTube. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o nosso site, tá? Que a gente vai botar no ar daqui a uns dias. Eu estou terminando a reformulação dele com o nosso web designer. Aqui vai ter descrição, vocês vão ter aqui acesso aos cursos, né? Como eu falei para vocês, a gente está criando aqui o concurso de admissão ECM, a gente vai ter a apresentação aqui com aula aberta dos outros cursos também, se vocês quiserem assistir, vocês podem entrar, mais abaixo aqui vai ter foto. Então é isso, vocês vão poder clicar aqui ó, no concurso de admissão ECM, clicar aqui em saber mais, e aí vocês vão ter acesso àquele conteúdo que vocês estão procurando. Se vocês estiverem aqui no Hotmart, é só entrar no Hotmart Marketplace, né? Digitar ECM que vocês vão entrar aqui e vocês vão ter acesso. Ó. Aqui vai ter o módulo Atena, tá aqui com o símbolo de 2027, mas a gente já vai botar o de 2026 também, o de 2028, tá? Vai ter o módulo Esparta e o módulo Ares, tá? Módulo Atena, que é o daquele do conteúdo extensivo, do curso extensivo. Módulo Esparta e módulo Ares pode sofrer uma variação de preço aqui de um ano para o outro, mas nada maior do que isso aqui, tá? Então é isso, meus amigos. Eu queria dizer que eu estou muito satisfeito aqui dessa aula que a gente teve. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram, vocês podem me escrever o e-mail, tem ali no nosso site também. Vocês podem me mandar mensagem aí pelo canal que vocês acharem, se vocês tiverem meu WhatsApp. Meu objetivo é tentar ajudá-los, eu não estou querendo ficar rico, eu já falei para vocês, o dinheiro que a gente adquirir aqui a gente vai doar para caridade. Se eu puder melhorar em alguma coisa, por favor, me informem. E se vocês adquirirem e depois não for o valor que vocês quiserem, o próprio Hotmart tem um prazo ali que vocês podem solicitar os valores de volta. Já disse para vocês, o nosso curso extensivo ele tem 18 meses, né, de duração, vocês podem acessar. E os demais a gente vai conversando e vão durar um ano. O que eu puder fazer para ajudá-los, eu vou tentar fazer, tá bom? Então fica aqui meu forte abraço e até a próxima.